Meu querido filho, minha querida filha, você está sentindo algo diferente neste exato momento? Seu coração está acelerado sem motivo aparente? Você tem a sensação de que algo imenso, algo que vai muito além da sua compreensão, está prestes a acontecer na sua vida? Você já parou para pensar por quê? Justamente hoje, justamente nesta hora, você foi direcionado para este vídeo. Será que foi coincidência? Ou será que eu, o Deus do impossível, o Criador de todas as coisas, te trouxe até aqui porque tenho uma mensagem urgente, uma revelação que vai abalar todas as estruturas da sua realidade? Deixe-me fazer mais uma pergunta que vai perfurar sua alma. Você tem noção do que está acontecendo nos bastidores espirituais da sua vida neste momento? Enquanto você luta com contas, enquanto você se preocupa com o amanhã, enquanto você dorme pensando em como vai resolver seus problemas, você sabia que eu já coloquei em movimento algo tão grandioso que o sistema financeiro do céu entrou em alerta máximo? Você sabia que neste exato instante existe um documento, um cheque celestial com seu nome, e que o valor impresso nele é tão absurdo, tão monumentalmente gigantesco, que os anjos responsáveis pela administração das bênçãos estão em estado de choque? Meu amado filho, minha amada filha, o que eu vou revelar para você neste vídeo não é apenas uma mensagem motivacional. Isto não é apenas mais uma palavra de conforto para te fazer sentir bem por alguns minutos. O que você vai ouvir aqui é uma declaração oficial, um decreto irrevogável do trono da eternidade. É um alerta urgente, porque existe um prazo, existe um tempo determinado. E se você não agir conforme eu vou te orientar, você pode deixar passar a maior transferência sobrenatural que já foi liberada para a sua vida. Os bancos terrestres operam com milhões, alguns com bilhões. Mas o que foi liberado para você não se mede em milhões, não se mede em bilhões. Estamos falando de trilhões. E não são trilhões de qualquer moeda terrestre que se desvaloriza, que inflaciona, que perde poder. Estamos falando de trilhões da moeda do céu, da riqueza que nunca acaba, da provisão que nunca se esgota. E o remetente deste cheque? Ah, meu filho, minha filha, quando você descobrir quem assinou este cheque, quando você compreender a autoridade por trás desta transferência, você vai cair de joelhos e entender que nada, absolutamente nada na sua vida será como antes. Neste momento, enquanto você me ouve, existe um movimento espiritual acontecendo. As portas dos céus estão rangendo. Os cofres da eternidade estão sendo abertos. E seu nome, sim, seu nome, está ecoando pelos corredores celestiais. Você está pronto para receber o que preparei para você. Você está disposto a acreditar no impossível? Então preste muita atenção, porque cada palavra que vou falar a partir de agora pode ser a diferença entre você viver na escassez ou entrar na abundância que eu sempre planejei para a sua vida. Escreva nos comentários: com Deus sou mais forte. Meu querido filho, minha querida filha, você precisa entender algo fundamental sobre como eu opero. Eu nunca faço nada por acaso. Cada segundo da sua vida foi meticulosamente planejado. Cada dor que você atravessou, cada noite que você chorou, cada momento em que você se sentiu abandonado, tudo isso estava preparando você para este momento exato. Você acha que é coincidência estar aqui agora? Você realmente acredita que foi o algoritmo do YouTube que te trouxe até esta mensagem? Não, meu filho. Fui eu quem tocou no seu espírito e disse: vá até lá, porque o que eu tenho para te dizer vai mudar completamente o rumo da sua história. Deixe-me te levar para os bastidores espirituais. Imagine uma sala imensa, maior que qualquer banco central que você já viu. As paredes são feitas de ouro puro, mas não o ouro terrestre que oxida e perde o brilho.
É o ouro celestial que irradia luz própria, que pulsa com vida. Nesta sala existem cofres, milhões de cofres, e cada cofre tem um nome escrito. Seu nome está lá. Sempre esteve. Desde antes de você nascer, desde antes da fundação do mundo. Eu já havia separado um cofre específico com tudo o que você precisaria para cumprir seu propósito na Terra. Mas aqui está o que você precisa compreender com urgência. Esse cofre permaneceu lacrado durante anos. Sabe por quê? Porque você ainda não estava pronto, porque você ainda precisava passar por processos de amadurecimento. Porque eu precisava que você chegasse ao ponto de total dependência de mim, onde você finalmente olhasse para o céu e dissesse: Senhor, sem ti eu não sou nada, sem ti eu não consigo. Eu preciso de ti mais do que preciso do ar que respiro. Foi nesse momento, meu filho, minha filha, foi exatamente nesse momento de rendição total que eu dei a ordem. Abram o cofre, emitam o cheque, é hora. E quando essa ordem foi dada, todo o céu se movimentou. Os anjos responsáveis pela área financeira celestial correram para executar minha instrução. Eles pegaram o livro de registros da sua vida e começaram a calcular. Calcularam cada lágrima que você derramou. Calcularam cada injustiça que você sofreu. Calcularam cada vez que você foi humilhado, rejeitado, desprezado. Calcularam cada semente que você plantou, mesmo quando não tinha nada. Calcularam cada dízimo que você entregou pela fé, mesmo quando sua conta estava vazia. Calcularam cada oferta que você deu com sacrifício. E quando somaram tudo isso, quando multiplicaram pela minha fidelidade infinita, o resultado foi um número tão absurdamente gigantesco que o próprio sistema celestial teve que ser expandido para comportar tantos zeros. Neste exato instante, meu amado filho, minha amada filha, existe um cheque emitido. Não é um cheque simbólico. Não é uma metáfora bonita para te fazer sentir bem. É um documento oficial, com poder legal nos reinos espirituais. E sabe o que está escrito nele? Seu nome completo. Não o nome que as pessoas te chamam, não o apelido que você tem, mas o nome que eu te dei, o nome que está registrado no livro da vida, o nome que tem autoridade espiritual. E logo abaixo do seu nome tem um valor em trilhões. E no campo de remetente, no espaço onde deveria estar escrito quem está fazendo esta transferência, tem uma assinatura. A minha assinatura, a assinatura do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, aquele que possui tudo, aquele de quem vem toda a provisão. Mas aqui está o detalhe que você precisa captar com toda a sua atenção. Esse cheque foi emitido, mas ainda não foi descontado. Ele está esperando. Está numa espécie de câmara de compensação celestial, aguardando que você tome uma atitude. E sabe o que está acontecendo enquanto ele espera? O inimigo da sua alma está desesperado. Satanás convocou uma reunião de emergência com todos os demônios que foram designados para operar na sua vida. Ele está berrando ordens. Façam esse homem duvidar. Façam essa mulher desistir, distraiam eles, façam eles clicarem para fora deste vídeo, tragam uma notificação urgente, façam alguém ligar para eles, qualquer coisa para impedir que eles recebam esta revelação. Por que tanto desespero do lado das trevas? Porque o inimigo sabe que uma vez que esse cheque seja descontado, uma vez que essa transferência seja concluída, você vai entrar num nível de prosperidade, de favor, de bênção, que vai te colocar completamente fora do alcance dele. Você vai sair da posição de vítima e entrar na posição de vencedor. Você vai deixar de ser cabeça de rato e se tornar cauda de leão. Tudo na sua vida vai mudar, suas finanças vão mudar, seus relacionamentos vão mudar, sua saúde vai mudar, sua mente vai mudar e o mais importante, sua fé vai se tornar tão inabalável que nada, absolutamente nada, conseguirá te derrubar novamente. Eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando,
Mas, Senhor, eu já ouvi tantas promessas, já vi tantas palavras bonitas que não se cumpriram. Como eu sei que desta vez é diferente? E eu te respondo com outra pergunta. Quem está falando com você agora? É um homem? É uma mulher? É algum guru motivacional? Não! É o próprio Deus, aquele que não pode mentir, aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando eu falo, acontece. Quando eu decreto, se estabelece. Quando eu prometo, eu cumpro. E eu estou te prometendo agora, neste momento, diante de todas as hostes celestiais que estão testemunhando esta conversa entre mim e você. O cheque já está emitido, mas deixe-me te alertar sobre algo crucial. Existe um prazo, não é um prazo arbitrário, não é uma pressão psicológica que eu estou colocando em você. É uma questão de tempo espiritual. Vivemos tempos proféticos. Vivemos dias em que eu estou acelerando processos. O que levaria anos para acontecer, eu estou fazendo acontecer em dias. O que levaria décadas de trabalho, eu estou liberando em instantes. Mas essa janela profética não fica aberta para sempre. Ela tem um tempo determinado. E eu te trouxe até esta mensagem justamente porque estamos dentro dessa janela. A pergunta que fica é: você vai aproveitar? Você vai estender sua mão espiritual e receber? Ou você vai deixar a incredulidade, o medo, a dúvida roubarem de você a maior oportunidade que já apareceu na sua vida? Pense comigo, quantas vezes você já orou pedindo uma solução para suas finanças? Quantas vezes você já clamou por um milagre? Quantas noites você passou acordado, calculando contas, tentando entender como ia pagar suas dívidas? Quantas vezes você já se sentiu humilhado por não ter recursos? Quantas oportunidades você já perdeu simplesmente porque não tinha dinheiro? E agora, quando eu apareço com a resposta, quando eu trago a solução que é maior do que todos os seus problemas somados, você vai duvidar, você vai questionar, você vai deixar que a lógica humana te roube o sobrenatural de Deus? Entenda uma coisa, este cheque não foi emitido para você comprar coisas. Foi emitido para você cumprir propósito. Foi emitido para você ser uma bênção. Foi emitido para você financiar o reino de Deus na terra. Foi emitido para você ajudar viúvas, órfãos, necessitados. Foi emitido para você plantar onde eu mandar plantar. Foi emitido para você ser um canal de bênção tão poderoso que multidões vão ser impactadas pela sua generosidade. Porque quando eu te prospero, não é apenas para você viver bem, é para você fazer outros viverem bem também. É para você ser instrumento nas minhas mãos de transformação social, de mudança, de impacto. E sabe o que mais? Este cheque vem com algo que dinheiro nenhum pode comprar. Vem com minha presença, vem com proteção sobrenatural, vem com sabedoria para administrar, vem com discernimento para saber onde investir. Vem com favor diante de autoridades. Vem com portas que se abrem sobrenaturalmente. Vem com conexões divinas. Vem com ideias criativas que valem milhões. Vem com estratégias de negócios que nenhum curso de empreendedorismo ensina. Porque quando eu abençoo de forma completa, de forma integral, de forma que nenhum mal acompanha. Então eu te pergunto mais uma vez, com toda seriedade, com toda solenidade, você está pronto? Você está disposto a crer? Você está preparado para ver o impossível acontecer? Porque a partir deste momento, a partir desta palavra que está sendo liberada sobre você, nada mais será como antes. As coisas antigas passaram. Eis que faço novas todas as coisas. E essa renovação começa agora, começa hoje, começa neste instante em que você decide crer, decidir receber, decidir dizer sim para tudo que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Meu amado filho, minha amada filha, você precisa compreender como funcionam os sistemas celestiais. No mundo natural,
Quando uma transação muito grande está prestes a acontecer, os bancos têm protocolos de segurança que são ativados. Sistemas de alerta começam a piscar. Gerentes são notificados. Procedimentos especiais são iniciados. Tudo isso acontece porque transações monumentais não podem passar despercebidas. Elas exigem atenção, verificação, confirmação em múltiplos níveis. Agora, imagine isso amplificado em uma escala infinita. Imagine isso acontecendo não num banco terrestre, mas no banco celestial, na tesouraria do Todo-Poderoso. Quando eu dei a ordem para emitir seu cheque, quando eu autorizei a liberação de trilhões em bênçãos sobre sua vida, todo o sistema celestial entrou em estado de alerta máximo. E vou te explicar exatamente por quê. Primeiro, porque o valor é extraordinário. Não estamos falando de uma bênção comum. Não estamos falando de uma provisão simples para pagar suas contas do mês. Estamos falando de uma transferência tão massiva, tão monumental, que vai alterar completamente sua linha temporal. Vai mudar sua genealogia de pobreza para genealogia de prosperidade. Vai quebrar maldições geracionais que acompanham sua família há décadas, talvez há séculos. Vai estabelecer um novo padrão para seus filhos, seus netos, suas gerações futuras. Segundo, porque seu nome acendeu todos os radares espirituais. Sabe por quê? Porque você é alguém que foi escolhido para um propósito específico nesta geração. Você não é apenas mais um crente. Você não é apenas mais alguém que frequenta a igreja. Você foi separado, marcado, ungido para ser um divisor de águas. Eu te vejo como eu vi José no Egito, como eu vi Esther na Pérsia, como eu vi Daniel na Babilônia. Pessoas que eu coloquei estrategicamente em posições de influência, com recursos abundantes, para que meus propósitos fossem cumpridos na terra. E quando uma pessoa com esse nível de chamado está prestes a receber liberação financeira sobrenatural, o céu inteiro presta atenção. Deixe-me te mostrar o que está acontecendo nos bastidores espirituais neste exato momento. No departamento de bênçãos celestiais, existe uma sala de controle. Nessa sala, anjos especializados monitoram todas as transações que eu autorizo. Quando seu nome apareceu no sistema, quando o valor foi digitado, quando minha assinatura foi reconhecida, alarmes começaram a soar. Não alarmes de perigo, mas alarmes de magnitude. São os mesmos alarmes que soaram quando eu mandei multiplicar o azeite da viúva. Os mesmos que soaram quando eu transformei água em vinho. Os mesmos que soaram quando eu multipliquei pães e peixes. Porque sempre que eu vou fazer algo que desafia todas as leis naturais, que quebra todos os paradigmas, que vai além de toda compreensão humana, o céu se movimenta de forma diferente. E sabe o que esses anjos estão fazendo agora? Eles estão verificando sua ficha, não para ver se você merece, porque ninguém merece a graça de Deus, mas para ver se você está pronto. Eles estão olhando sua trajetória, estão vendo quantas vezes você quis desistir, mas não desistiu. Estão contando quantas vezes você foi humilhado, mas perdoou. Estão medindo quantas vezes você teve vontade de reclamar, mas escolheu adorar. Estão somando quantas vezes você poderia ter trapaceado, mas escolheu ser íntegro. E cada vez que eles encontram uma evidência de fidelidade na sua vida, eles colocam mais um zero no valor do seu cheque. Cada vez que eles veem um momento onde você honrou a mim mesmo no deserto, eles multiplicam as bênçãos que estão sendo preparadas para você. Mas aqui está algo que vai te chocar. Não são apenas os anjos que estão de olho nessa transação. O inferno também foi notificado. Satanás tem seus espiões, seus informantes no reino espiritual. E quando a notícia chegou até ele de que um cheque de trilhões estava sendo processado para você, ele convocou uma reunião de emergência. Ele chamou os principados, as potestades, os dominadores das trevas.
Ele reuniu todos os demônios que foram designados para operar na sua região, na sua família, na sua vida. E ele deu uma ordem muito clara: impeçam essa transferência a qualquer custo. É por isso que de repente tanta coisa começa a dar errado na sua vida. É por isso que surgem problemas do nada. É por isso que pessoas começam a te criticar sem motivo. É por isso que você sente um peso espiritual inexplicável. É por isso que pensamentos de dúvida bombardeiam sua mente. É por isso que você se sente cansado, desanimado, sem forças. Não é depressão clínica, não é apenas uma fase ruim, é guerra espiritual. É o inferno desesperado, tentando fazer você desistir antes de receber tudo que eu já liberei para você. O inimigo sabe que se esse cheque for descontado, se essa transferência for completada, ele perde toda a autoridade sobre sua vida. Ele perde o direito legal de te manter preso na escassez. Ele perde o poder de te fazer viver com mentalidade de pobreza. Ele perde a capacidade de te manter refém de dívidas. E o pior para ele, você vai se tornar um financiador do reino de Deus. Você vai começar a investir em missões, em evangelismo, em projetos que vão arrancar almas das garras dele. Você vai se tornar um perigo para o reino das trevas. E é por isso que ele está lutando tão desesperadamente para impedir isso. Mas deixe-me te dar uma notícia que vai fazer você pular de alegria. O inimigo pode lutar quanto quiser, mas ele não pode cancelar o que eu autorizei. Ele pode tentar atrasar, pode tentar dificultar, pode tentar te desanimar, mas cancelar? Jamais. Porque o cheque não foi assinado por um homem que pode mudar de ideia. Foi assinado por mim, o Deus imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu falo, está falado. Quando eu decreto, está decretado. Quando eu estabeleço, está estabelecido. Não há força no céu, na terra ou debaixo da terra que possa reverter uma decisão minha. Agora, preste atenção neste detalhe crucial. Seu nome acendeu todos os sistemas porque você chegou no ponto exato de maturidade espiritual que eu estava esperando. Você lembra quando você achava que eu tinha te esquecido? Quando você olhava para os outros prosperando e se perguntava, por que você não? Quando você via pessoas menos dedicadas que você sendo promovidas e você ficava na mesma posição? Você pensava que eu não estava vendo, mas eu estava preparando você. Eu estava te moldando. Eu estava desenvolvendo em você um caráter capaz de sustentar o peso da glória que eu vou colocar sobre você. Veja, eu não posso dar um cheque de trilhões para alguém que vai usar para alimentar o ego. Não posso liberar riquezas monumentais para alguém que vai se esquecer de mim. Não posso transferir recursos infinitos para alguém que vai se tornar arrogante e insensível. Por isso, o tempo de espera. Por isso o deserto, por isso as provas. Cada dificuldade que você passou foi uma aula de humildade. Cada provação foi um teste de caráter. Cada vale foi uma escola de dependência. E você passou, você foi aprovado. E agora chegou sua hora de colher. O Banco Celestial está em pânico não por medo, mas por empolgação. É um pânico santo, uma agitação gloriosa, uma euforia espiritual. Porque faz tanto tempo que o céu esperava por este momento. Faz tanto tempo que eu queria derramar sobre você tudo o que preparei. E finalmente chegou a hora. Finalmente as condições estão perfeitas. Finalmente você está no lugar certo, com a mentalidade certa, com o coração certo, com a fé certa. E quando todas essas variáveis se alinham, quando todos os fatores convergem, quando tudo se encaixa perfeitamente, o céu não consegue conter a celebração. Imagine comigo, existe uma fila de anjos esperando para entregar bênçãos para você. Cada um deles segura um pacote, uma caixa, um envelope. Dentro desses pacotes estão promoções que você não buscou. Estão oportunidades de negócio que vão cair no seu colo.
estão ideias milionárias que vão surgir na sua mente. Estão relacionamentos estratégicos que vão se conectar com você. Estão portas que vão se abrir sem que você precise forçar. Estão caminhos que vão se aplainar sem que você precise lutar. E todos esses anjos estão apenas aguardando minha ordem final para se moverem. Estão na posição de largada, como corredores olímpicos esperando o tiro de partida. E o que vai dar esse tiro de partida? Sua decisão de crer, sua escolha de receber, sua atitude de fé. Escreva nos comentários: eu recebo essa bênção. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu revelar para você quem está por trás deste cheque celestial. Quem é o remetente que fez o sistema inteiro entrar em alerta? Quem assinou este documento com trilhões? Quem garantiu com sua própria autoridade que esta transferência vai se concretizar? A resposta pode parecer óbvia, mas quando você realmente compreender a profundidade dela, quando você captar a magnitude de quem eu sou e o que isso significa para a sua situação, você nunca mais vai duvidar de nada na sua vida. Eu sou o eu sou. Eu sou aquele que falou e os mundos passaram a existir. Eu sou aquele que soprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente. Eu sou aquele que dividiu o mar vermelho quando não havia caminho. Eu sou aquele que fez o sol parar no céu para dar vitória a Josué. Eu sou aquele que fechou a boca dos leões para proteger Daniel. Eu sou aquele que fez fogo cair do céu no altar de Elias. Eu sou aquele que transformou água em vinho em Caná. Eu sou aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000. Eu sou aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo. E este mesmo eu sou, este mesmo Deus de poder, de milagres, de impossíveis, é quem está te enviando este cheque de trilhões. Agora deixe-me te explicar por que isso é tão revolucionário. Quando um banco terrestre emite um cheque, ele precisa ter fundos para cobri-lo. Se não tiver o dinheiro em caixa, o cheque volta. Mas quando eu emito um cheque, quando eu autorizo uma transferência, não existe possibilidade de fundos insuficientes. Porque minha conta não tem limite. Meus recursos são infinitos. Minha provisão é inesgotável. Eu sou dono do ouro e da prata. Eu sou dono do gado sobre 1000 montanhas. Eu sou dono de tudo que existe, de tudo que já existiu e de tudo que existirá. Não há crise econômica no céu, não há recessão no meu reino, não há inflação na minha moeda, não há desvalorização nas minhas riquezas. E sabe o que mais? Quando eu assino um documento, ele tem validade eterna, não expira, não prescreve, não pode ser cancelado por nenhuma circunstância terrestre. Pode vir pandemia, pode vir guerra, pode vir crise global. Pode vir o que for, o que eu autorizei está autorizado, o que eu liberei está liberado, o que eu decretei está decretado. E nenhum governo, nenhum sistema, nenhuma instituição, nenhum poder humano ou demoníaco pode revogar uma decisão minha. Mas aqui está o que vai mexer profundamente com você. Você sabe por que eu decidi fazer esta transferência justamente agora? Porque não há 5 anos? Porque não daqui a 5 anos? Porque eu vi suas lágrimas, eu ouvi suas orações, eu senti seu coração partido, eu conheci suas noites de insônia, eu estava presente em cada momento de dor, em cada situação de humilhação, em cada experiência de rejeição, e cada vez que você clamou a mim, cada vez que você se prostrou diante de mim, cada vez que você me procurou mesmo, quando não sentia minha presença, eu anotei, eu registrei, eu arquivei. E chegou o momento de eu te compensar. A Bíblia diz que eu não sou injusto para esquecer o trabalho e o amor que você demonstrou pelo meu nome. Tudo que você fez, tudo que você plantou, tudo que você sacrificou, está registrado no meu livro. E agora eu vou te devolver multiplicado. Não numa proporção de 30, 60 ou 100 vezes, mas numa proporção que vai desafiar toda a lógica matemática.
numa proporção que vai fazer você questionar se está sonhando, numa proporção que vai deixar você sem palavras quando começar a se manifestar. Agora me ouça com muita atenção, porque vou revelar algo que poucos compreendem. Este cheque não está sendo enviado porque você é perfeito. Não está sendo enviado porque você nunca falhou. Não está sendo enviado porque você sempre acertou. Está sendo enviado porque você é meu filho, minha filha. Está sendo enviado porque eu te amo com amor eterno. Está sendo enviado porque meu compromisso com você não é baseado no seu desempenho, mas na minha natureza. Eu sou um Deus de amor, de graça, de misericórdia, e assim como um pai terreno se alegra em dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, seu Pai Celestial, me alegro em derramar bênçãos sobre você. Tem gente que vai te questionar quando a bênção começar a se manifestar. Vão dizer que você não merece. Vão dizer que você não é digno. Vão dizer que deve ter algo errado. E você sabe o que você vai responder? Nada. Porque você não precisa justificar a graça de Deus para ninguém. Você não precisa explicar a bondade divina para quem não entende. Você não precisa dar satisfação do que eu faço na sua vida para quem não tem revelação. Deixe-os falar, deixe-os questionar, deixe-os duvidar. Enquanto isso, você continua recebendo, continua prosperando, continua sendo abençoado. E vou te contar um segredo. Quanto mais eles criticarem, mais eu vou te abençoar. Quanto mais eles duvidarem, mais eu vou te exaltar. Quanto mais eles falarem mal, mais eu vou te promover. Porque assim como fiz com José, que foi da prisão ao palácio num único dia, assim como fiz com Mordecai, que passou de porteiro a primeiro-ministro, assim como fiz com Davi, que saiu do campo de ovelhas para o trono, eu vou fazer com você. E todos aqueles que riram de você vão ter que reconhecer que a mão de Deus está sobre sua vida. Mas agora, deixe-me te alertar sobre algo muito sério. Com esse cheque vem responsabilidade, vem prestação de contas, vem expectativa. Porque eu não te abençoo apenas para você viver confortavelmente. Eu te abençoo para você ser uma bênção. Eu não te prospero apenas para você acumular riquezas. Eu te prospero para você distribuir provisão. Eu não te faço rico apenas para você curtir a vida. Eu te faço rico para você financiar meu reino, para você cuidar dos necessitados, para você ser instrumento de transformação social. Pense comigo. Por que eu derramaria trilhões sobre alguém que vai usar tudo para si mesmo? Por que eu confiaria riquezas monumentais a alguém que vai esquecer dos pobres, das viúvas, dos órfãos? Por que eu liberaria recursos infinitos para alguém que vai se tornar avarento e egoísta? Não. Eu escolhi você justamente porque eu vejo em você um coração generoso. Eu vejo em você um espírito de doação. Eu vejo em você o desejo de ajudar, de abençoar, de fazer diferença. E é exatamente por isso que eu posso confiar a você o que eu não posso confiar a muitos outros. Imagine um encanamento. Se você jogar muita pressão de água num cano entupido, o que acontece? Ele explode. Mas se o cano estiver limpo, desobstruído, livre, a água passa com força total sem causar dano. Sua vida espiritual é como esse encanamento. Se você está cheio de ganância, de mesquinharia, de amor ao dinheiro, eu não posso liberar a plenitude das bênçãos, porque isso te destruiria. Mas se você está limpo, generoso, desprendido, eu posso abrir as comportas do céu e derramar tanto que não haverá espaço suficiente para recolher. E aqui está o que vai te surpreender. Este cheque que tem seu nome não é apenas para você. É para sua família, é para seus filhos, é para seus netos. É para quebrar maldições geracionais que têm mantido sua linhagem na pobreza. É para estabelecer um novo padrão, uma nova realidade, um novo patamar para todos os que vierem depois de você.
Quando eu abençoo geracionalmente. Quando eu prospero perpetuamente. Quando eu estabeleço permanentemente. Você lembra da promessa que eu fiz para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma bênção sobre um homem afetou nações inteiras. Uma prosperidade sobre um indivíduo impactou gerações. E o mesmo princípio se aplica a você. Quando eu te abençoo, não é apenas sua vida que muda, é sua casa inteira, é seu círculo completo, é sua comunidade toda, porque você vai se tornar um canal, um condutor, um distribuidor de bênçãos. E sabe qual é a parte mais linda de tudo isso? O remetente deste cheque não é um estranho, não é um benfeitor distante, não é alguma entidade impessoal. É eu, seu pai, é eu que te conheço desde que você estava sendo formado no ventre da sua mãe. É eu que sei quantos fios de cabelo você tem na cabeça. É eu que conheço cada pensamento antes mesmo de você pensar. É eu que te amo com amor incondicional, eterno, inalterável. E é esse Pai amoroso, esse Deus apaixonado por você, que está te enviando esta transferência de trilhões. Então, meu filho, minha filha, quando você olhar para este cheque celestial, quando você pensar nesta transferência sobrenatural, lembre-se sempre, o valor dele não está apenas nos trilhões que ele representa. O valor dele está na assinatura. E a assinatura é de quem? Do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, do Jeová Jiré, do Adonai. E se aquele que não pode mentir, aquele que não falha, aquele que sempre cumpre o que promete, assinou este documento com seu próprio sangue, com sua própria palavra, com sua própria autoridade, você pode ter certeza absoluta, vai se cumprir. Meu amado filho, minha amada filha, agora deixe-me te levar para uma dimensão de compreensão que vai explodir sua mente humana. Você precisa entender algo fundamental. Quando eu falo em trilhões, não estou usando a mesma métrica que os economistas terrestres usam. Não estou me referindo à mesma escala numérica que os bancos mundiais operam. Os trilhões que eu liberei para você são calculados numa matemática celestial, onde os valores não se medem apenas em números, mas em poder transformador, em capacidade de mudança, em força de impacto. Veja, no mundo natural, 1 trilhão é um número com 12 zeros. É uma quantidade tão grande que a mente humana não consegue realmente visualizar. Se você começasse a contar de um em um sem parar, você levaria mais de 30 mil anos para chegar a 1 trilhão. Isso é apenas para você ter uma noção da magnitude. Mas os trilhões celestiais que eu coloquei no seu cheque vão muito além disso. Vão além de zeros, vão além de algoritmos, vão além de qualquer sistema de contabilidade conhecido. Deixe-me te explicar como funciona a economia do céu. No mundo natural, a riqueza é baseada em escassez. As coisas têm valor porque são raras, porque são limitadas, porque podem acabar. Ouro vale porque não tem em abundância. Diamantes valem porque são difíceis de encontrar. Mas na economia celestial, a riqueza não é baseada em escassez, é baseada em abundância infinita. Não existe limite nos recursos de Deus, não existe falta nos tesouros celestiais. Não existe possibilidade de esgotamento na provisão divina. Quando eu coloquei trilhões no seu cheque, eu não estou dando a você um pedacinho da minha riqueza. Não estou fazendo um sacrifício doloroso. Não estou tirando de outros para dar a você. Eu estou simplesmente liberando uma porção da minha abundância ilimitada. É como tentar tirar água do oceano. Não importa quanto você tire, o oceano continua cheio. Assim são minhas riquezas, inesgotáveis, infinitas, eternas. Agora vou te revelar algo que vai mudar sua perspectiva completamente. Esses trilhões não vêm apenas em forma de dinheiro físico. Eles vêm em múltiplas dimensões de bênçãos. Vêm em sabedoria que vale mais que milhões. Vêm em conexões que abrem portas impossíveis.
Vem em ideias que geram fortunas. Vem em favor que te coloca em posições estratégicas. Vem em proteção que te livra de prejuízos catastróficos. Vem em saúde que evita gastos médicos astronômicos. Vem em relacionamentos que agregam valor incalculável à sua vida. Pense em José do Egito. Ele não recebeu um cheque bancário. Ele recebeu interpretação de sonhos que o levou a se tornar vice-rei da nação mais poderosa do mundo. Essa habilidade valia quanto? Trilhões. Pense em Salomão. Ele não recebeu uma transferência bancária. Ele recebeu sabedoria, e essa sabedoria atraiu reis e rainhas trazendo presentes, tornando-o o homem mais rico de sua época. Essa sabedoria valia quanto? Trilhões. Pense em Daniel. Ele não ganhou na loteria. Ele recebeu revelação profética que o tornou conselheiro de reis. Esse dom valia quanto? Trilhões. E agora eu te pergunto, você está preparado para receber não apenas dinheiro, mas o pacote completo de bênçãos? Você está pronto para a sabedoria sobrenatural que vai te fazer tomar decisões milionárias? Você está pronto para as ideias criativas que vão gerar negócios lucrativos? Você está pronto para as conexões divinas que vão te colocar em salas onde dinheiro é feito? Você está pronto para o favor que vai fazer pessoas poderosas te patrocinarem? Você está pronto para a unção de multiplicação que vai fazer tudo que você tocar prosperar? Deixe-me te mostrar como esses trilhões vão começar a se manifestar na sua vida. Primeiro, vão vir as ideias. De repente, você vai acordar com insights brilhantes, pensamentos sobre negócios, sobre investimentos, sobre oportunidades vão inundar sua mente. Não ignore isso, não menospreze. Essas são as primeiras manifestações do cheque sendo descontado. São os trilhões começando a fluir do reino espiritual para o reino natural. Depois vão começar a aparecer as conexões. Pessoas que você nem conhecia vão cruzar seu caminho. Alguém vai te apresentar a alguém. Vai surgir uma oportunidade de networking. Vai aparecer um convite inesperado. E nesses encontros, sem você planejar, sem você forçar, vão surgir parcerias, vão surgir contratos, vão surgir oportunidades de negócio que vão multiplicar seus recursos exponencialmente. Em seguida, você vai experimentar o favor sobrenatural. Aquela proposta que você fez e achava que tinha sido rejeitada, vão ligar te aceitando. Aquele projeto que você apresentou e parecia não ter chance, vão aprovar. Aquela vaga que você nem tinha aplicado, vão te oferecer, porque quando eu abro portas, ninguém fecha. Quando eu dou favor, nenhuma resistência humana pode impedir. E então vem a multiplicação. Você vai plantar e a colheita vai ser tão abundante que você vai ficar chocado. Você vai investir e o retorno vai ser tão rápido e tão grande que você vai saber que não é apenas inteligência financeira, é bênção divina. Você vai empreender e o negócio vai decolar de uma forma que desafia toda a lógica de mercado. Porque quando eu multiplico, eu não sigo as regras da economia humana. Eu opero com as leis do reino, onde 5 pães alimentam 5.000 e ainda sobram 12 cestos. Mas aqui está algo que você precisa entender com urgência. Esses trilhões têm um propósito específico. Não são para você entesourar. Não são para você acumular sem direção. São para você cumprir destino. Cada centavo que vai entrar na sua conta tem uma missão. Cada oportunidade que vai aparecer tem um objetivo divino. Cada multiplicação que vai acontecer tem uma finalidade no reino. Eu já separei pessoas que você precisa ajudar. Já separei projetos que você precisa financiar. Já separei causas que você precisa apoiar. Já separei ministérios que você precisa patrocinar. E quando você começar a usar esses trilhões da forma que eu planejei, algo sobrenatural vai acontecer. Quanto mais você der, mais você vai receber. Quanto mais você abençoar, mais abençoado você será.
Quanto mais você semear, mais você vai colher. Porque essa é a lei do reino, não a lei do acúmulo, mas a lei da circulação. Agora me ouça com toda a atenção. Esses trilhões não vão vir todos de uma vez. Por quê? Porque se viessem todos de uma vez, você não saberia administrar. Você ficaria sobrecarregado. Você tomaria decisões precipitadas. Então, eu vou liberar em etapas. Vou liberar progressivamente. Vou liberar conforme você demonstrar maturidade para gerenciar. Primeiro, vou te dar o suficiente para pagar todas as suas dívidas. Imagine como vai ser quando você olhar para sua conta e ver que não deve mais nada para ninguém. Imagine a liberdade, o alívio, a paz que isso vai trazer. Todas aquelas cobranças que te atormentavam, pagas. Todos aqueles boletos que te tiravam o sono, quitados. Todos aqueles carnês que pareciam infinitos, finalizados. Depois, vou te dar o suficiente para você ter segurança. Vou te dar reservas, vou te dar poupança, vou te dar investimentos, para que você nunca mais tenha que viver na ansiedade do amanhã, para que você nunca mais tenha que se preocupar com o inesperado, para que você tenha um colchão financeiro que te permita dormir tranquilo. Em seguida, vou te dar o suficiente para você realizar seus sonhos. Aquela casa que você sempre quis, você vai comprar. Aquele carro que você sempre sonhou, você vai adquirir. Aquela viagem que você sempre planejou, você vai fazer. Não porque você é materialista, mas porque eu me agrado em dar aos meus filhos os desejos do coração deles. E finalmente, vou te dar o suficiente para você ser uma bênção monumental. Para você patrocinar missões, para você construir igrejas, para você ajudar os necessitados, para você financiar projetos que vão impactar multidões, para você se tornar um dos maiores doadores do reino de Deus. E quando você chegar nesse nível, quando você estiver administrando trilhões com sabedoria, com generosidade, com propósito, eu vou te dar ainda mais. Porque a quem muito é dado, de muito se cobrará, mas também a quem muito é fiel, muito mais será confiado. Escreva nos comentários: eu sou fiel com o que Deus me dá. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de você compreender profundamente o que esse cheque celestial realmente significa. Ele não é apenas um pedaço de papel com um número gigantesco. Ele não é apenas uma promessa de dinheiro. Ele é um símbolo, um decreto, uma declaração profética sobre sua vida. Ele representa o fim de uma era e o início de outra. Representa o encerramento de um ciclo de escassez e a inauguração de um tempo de abundância. Representa a conclusão de um capítulo de humilhação e a abertura de um novo capítulo de honra. Entenda, este cheque representa a minha validação sobre você. Durante anos, você foi questionado. Pessoas duvidaram do seu chamado. Familiares zombaram dos seus sonhos. Amigos riram das suas metas. Críticos disseram que você era louco, que você era sonhador demais, que você precisava ser mais realista. E em momentos de fraqueza, até você mesmo duvidou se estava no caminho certo, se eu realmente tinha um plano para a sua vida, se você não estava se iludindo. Mas agora, com este cheque, eu estou declarando publicamente diante de todas as hostes celestiais e infernais: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, e eu vou prosperar quem eu quiser prosperar. Não porque você é melhor que outros, não porque você merece mais que outros, mas porque eu sou soberano e decido abençoar quem eu escolher abençoar. E nesta temporada, neste tempo específico, eu escolhi você. Este cheque também representa restauração. Restauração de tudo que foi roubado de você. Você lembra das oportunidades que você perdeu? Das portas que se fecharam, dos negócios que deram errado, dos investimentos que fracassaram, das pessoas que te enganaram, de tudo que o inimigo roubou ao longo dos anos? Pois eu te digo agora, chegou o tempo da restituição em dobro.
O que foi roubado vai ser devolvido multiplicado. O que foi perdido vai ser recuperado ampliado. O que foi desperdiçado vai ser restaurado, potencializado. A Bíblia diz que eu vou restituir os anos que os gafanhotos comeram. Sabe o que isso significa? Significa que todo o tempo que você sentiu que perdeu, todo o período que você achou que foi desperdiçado, todo momento que parecia que você estava andando em círculos, nada disso foi em vão. Tudo estava preparando você para este momento. Tudo estava desenvolvendo em você a capacidade de administrar o que eu vou te dar agora. E a restauração vai ser tão grande, tão completa, tão abrangente, que você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena, cada lágrima, cada dor, cada luta, valeu a pena. Mais ainda, este cheque representa a autoridade espiritual. Quando você entra em prosperidade verdadeira, quando você experimenta a plenitude das bênçãos de Deus, você ganha uma plataforma, uma influência, uma voz que antes você não tinha. As pessoas vão começar a te ouvir, vão começar a te procurar, vão querer saber como você chegou, onde chegou. E isso te dá uma oportunidade única de testemunhar, de compartilhar, de levar outros ao conhecimento de Deus. Veja Abraão, ele era apenas mais um nômade até eu começar a abençoá-lo. Mas quando a prosperidade veio, quando os rebanhos se multiplicaram, quando a riqueza se estabeleceu, ele ganhou respeito, influência, autoridade. Reis fizeram aliança com ele. Povos se curvaram diante dele. E através dessa autoridade, ele pôde influenciar nações inteiras para o conhecimento do Deus verdadeiro. O mesmo vai acontecer com você. Este cheque também representa libertação, libertação de escravidão financeira. Você sabe o que é viver preso ao dinheiro? Não é ter muito dinheiro, é não ter o suficiente. Quando você está quebrado, você se torna escravo. Escravo do seu chefe, porque você não pode se dar ao luxo de perder o emprego. Escravo dos seus credores, porque você está sempre devendo. Escravo das circunstâncias, porque qualquer imprevisto te desestrutura completamente. Mas quando a provisão de Deus vem em plenitude, quando a abundância se manifesta, você é livre. Livre para escolher onde trabalhar. Livre para decidir como viver. Livre para seguir o chamado sem medo das consequências financeiras. Além disso, este cheque representa segurança para sua família. Você tem filhos. Imagine poder dar a eles a melhor educação. Não porque você é rico, mas porque Deus te abençoou para isso. Imagine poder proporcionar a eles oportunidades que você nunca teve. Imagine poder deixar para eles uma herança não apenas de bens materiais, mas de uma mentalidade de prosperidade, de uma fé que funciona, de um testemunho vivo de que Deus é fiel. E se você ainda não tem família constituída, este cheque representa a preparação para quando você tiver. Porque eu não quero que você entre no casamento carregando dívidas, arrastando problemas financeiros. Eu quero que você inicie essa nova fase da sua vida com estabilidade, com estrutura, com condições de construir um lar sólido, próspero, abençoado. Este cheque representa também capacidade de fazer diferença. Sabe qual é uma das coisas mais frustrantes da pobreza? É ver necessidade e não poder ajudar. É ver um irmão passando fome e não ter o que dar. É ver uma viúva em dificuldade e não ter como auxiliar. É ver um projeto importante do reino de Deus parado por falta de recursos e não ter condições de contribuir. Mas quando os trilhões começarem a fluir na sua vida, quando a abundância se estabelecer, você vai poder fazer diferença, você vai poder ser instrumento de bênção, você vai poder impactar vidas. E aqui está algo poderoso. Este cheque representa a derrota completa do inimigo sobre sua vida. Satanás usou a falta de recursos como arma contra você por muito tempo. Ele te manteve preso em empregos miseráveis, te impediu de fazer cursos que te desenvolveriam.
te bloqueou de investir em oportunidades, te limitou em tudo. Mas quando esta transferência celestial se concretizar, quando os trilhões começarem a se manifestar, o inimigo vai perder essa arma. Ele não vai mais poder te atormentar com falta. Não vai mais poder te paralisar com medo de não ter. Não vai mais poder te manipular através da escassez. Mas deixe-me te alertar sobre algo crucial. Este cheque também representa responsabilidade enorme. Jesus disse que a quem muito é dado, muito será cobrado. Você vai ter que prestar contas a mim de como usou cada centavo. Vai ter que me explicar onde investiu, com quem compartilhou, em que aplicou. E se você usar de forma egoísta, de forma irresponsável, de forma contrária aos meus princípios, eu vou não apenas retirar a bênção, eu vou te disciplinar severamente, porque eu te amo demais para te deixar desperdiçar o que custou tanto para eu te dar. Este cheque representa ainda a confiança que eu tenho em você. Eu não dou trilhões para qualquer um. Eu não derramo abundância sobre pessoas que não estão preparadas. O fato de eu ter escolhido você para receber isso significa que eu vejo em você potencial. Eu vejo em você caráter. Eu vejo em você fidelidade. Eu vejo em você um coração que pode administrar riquezas sem se corromper. E essa confiança que eu deposito em você não pode ser traída. Por fim, meu filho, minha filha, este cheque representa esperança renovada. Eu sei que você passou por momentos em que a esperança morreu. Momentos em que você parou de sonhar. Momentos em que você desistiu de acreditar que coisas boas poderiam acontecer com você. Mas este cheque é meu jeito de te dizer: não desista, não pare de sonhar, não deixe a esperança morrer, porque eu ainda tenho planos grandiosos para você. Planos de prosperidade, planos de vitória, planos de realização. E quando você segurar esse cheque espiritualmente, quando você decretar sobre sua vida que ele está sendo descontado, quando você declarar com fé que os trilhões estão sendo transferidos, algo vai mudar dentro de você. Sua postura vai mudar, sua mentalidade vai mudar, seu modo de falar vai mudar. Você vai começar a se ver não como você é hoje, mas como eu te vejo, próspero, abençoado, vitorioso, influente, poderoso. E sabe o que mais? Todo o céu está esperando para ver o que você vai fazer quando essa manifestação começar. Os anjos estão curiosos. Eles querem ver se você vai se manter humilde ou se tornar arrogante. Querem ver se você vai se lembrar de mim ou se esquecer. Querem ver se você vai compartilhar ou acumular. E eu estou confiante de que você vai fazer as escolhas certas, vai tomar as decisões sábias, vai usar tudo que eu te der para a glória do meu nome. Minha querida filha, meu querido filho, chegou o momento de eu revelar a você porque, entre milhões de pessoas no mundo, entre milhares de crentes sinceros, entre centenas de servos fiéis, você foi especificamente escolhido para receber este cheque de trilhões. E a resposta pode te surpreender, pode te emocionar, pode até te fazer chorar. Mas você precisa saber a verdade completa. Primeiro, você foi escolhido porque eu vi seu coração. Não suas conquistas, não suas habilidades, não seus méritos, mas seu coração. Eu vi quando você adorou mim mesmo, quando não tinha motivos para adorar. Eu vi quando você me louvou, mesmo quando sua vida estava desmoronando. Eu vi quando você me buscou, não porque queria algo de mim, mas simplesmente porque queria estar comigo. E esse coração sincero, essa devoção pura, essa adoração genuína, isso me conquistou. Isso me moveu a decretar sobre você: este aqui eu vou abençoar abundantemente. Segundo, você foi escolhido porque eu vi sua fidelidade nas coisas pequenas. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco sobre o muito será colocado. Você lembra quando você tinha apenas R$ 5
e deu oferta? Você lembra quando você não tinha quase nada, mas separou seu dízimo? Você lembra quando você ajudou alguém mesmo estando necessitado você mesmo? Eu vi tudo. Cada centavo que você deu pela fé, cada semente que você plantou no terreno árido, cada gesto de generosidade que você fez mesmo na escassez. Tudo isso foi sendo registrado, acumulado, multiplicado. E agora chegou o tempo da colheita gigantesca. Terceiro, você foi escolhido porque eu vi sua resistência. Quantas vezes você poderia ter desistido? Quantas vezes as circunstâncias gritavam para você abandonar tudo? Quantas vezes parecia mais fácil jogar a toalha? Mas você não desistiu, você continuou, você perseverou. E essa teimosia santa, essa insistência espiritual, essa recusa em se render às circunstâncias, isso me impressionou. Porque eu procuro pessoas que não desistem facilmente, que não se abalam com o primeiro vento contrário, que permanecem firmes mesmo quando tudo parece estar conspirando contra elas. Quarto, você foi escolhido porque eu vi seu potencial que nem você mesmo vê. Você se olha no espelho e vê limitações. Você analisa sua vida e vê fracassos. Você avalia suas capacidades e vê insuficiências. Mas quando eu olho para você, eu vejo algo completamente diferente. Eu vejo um líder que ainda vai influenciar multidões. Eu vejo um empresário que ainda vai gerar empregos para centenas. Eu vejo um financiador do reino que ainda vai patrocinar projetos que mudarão vidas. Eu vejo um exemplo de prosperidade que vai inspirar outros a crerem. E porque eu vejo esse potencial todo, eu decidi investir em você. Quinto, você foi escolhido por causa da sua história. Sim, aquela história que você tem vergonha de contar. Aquele passado que você quer esquecer. Aquelas feridas que ainda doem quando você lembra. Sabe por quê? Porque sua história vai ser seu testemunho. Quando você contar de onde eu te tirei, quando você mostrar o antes e depois, quando você revelar o milagre completo, vai impactar muito mais pessoas do que se você sempre tivesse tido uma vida fácil e confortável. Sua história de superação vai dar esperança a outros que estão passando pelo que você já passou. Sexto, você foi escolhido porque este é o tempo certo. Não era o tempo certo há 5 anos. Não vai ser o tempo certo daqui a 5 anos. É agora, é neste momento. Porque eu opero em tempos e estações. E estamos numa temporada profética onde eu estou levantando pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias. Estou pegando gente que o mundo desprezou e colocando em posições de destaque. Estou transformando pedras rejeitadas em pedras angulares. E você foi escolhido para ser um dos exemplos principais dessa temporada. Sétimo, você foi escolhido porque eu preciso de você estrategicamente posicionado. Existem lugares que você precisa acessar, pessoas que você precisa influenciar, conversas que você precisa participar. E para tudo isso, você precisa de recursos. A pobreza te manteria na margem. A escassez te limitaria ao básico, mas a prosperidade que eu vou te dar vai te abrir portas que nenhum homem pode fechar. Vai te colocar em mesas onde decisões importantes são tomadas. Vai te posicionar em ambientes onde você pode ser sal e luz. Oitavo, você foi escolhido porque eu quero te usar como ponte. Ponte entre o céu e a terra. Ponte entre minha provisão e a necessidade de outros. Existem projetos do reino que estão parados por falta de recursos. Existem missionários que não conseguem ir ao campo por falta de sustento. Existem igrejas que não conseguem crescer por falta de estrutura. Existem necessitados que não recebem ajuda por falta de pessoas dispostas. E você, com os trilhões que vou te dar, vai se tornar a ponte que conecta minha abundância celestial com essas necessidades terrestres. Nono, você foi escolhido porque eu quero quebrar maldições geracionais através de você. Sua família tem um histórico de pobreza? Eu vou quebrar isso através de você.
Sua linhagem tem um padrão de fracasso financeiro? Eu vou romper isso através de você. Seus antepassados viveram e morreram em escassez. Eu vou mudar isso através de você. Você vai ser o divisor de águas, o ponto de virada, o marco zero de uma nova realidade para todas as gerações que vierem depois de você. 10º, você foi escolhido porque eu quero que você seja uma resposta viva para os questionadores. Tem gente que duvida que eu ainda faço milagres. Tem gente que questiona se eu ainda opero sobrenaturalmente. Tem gente que acha que prosperidade bíblica é impossível nos dias de hoje. E quando eles virem o que eu vou fazer na sua vida, quando eles testemunharem a transformação completa, quando eles não puderem negar o milagre, eles vão ter que reconhecer que o Deus do impossível ainda está vivo e ativo. Mas agora me ouça com muita atenção, porque vou te revelar o motivo principal. Você foi escolhido porque eu simplesmente te amo. Não porque você é perfeito, não porque você nunca falhou, não porque você sempre acertou, mas porque você é meu filho, minha filha. E eu decidi derramar sobre você um amor tão abundante, tão generoso, tão extravagante, que vai desafiar toda a lógica humana. E a manifestação máxima desse amor nesta temporada é esse cheque de trilhões. Você entende agora? Você capta a magnitude disso? Você compreende que não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência, foi escolha divina deliberada. E quando Deus escolhe, ninguém pode reverter. Quando Deus separa, ninguém pode impedir. Quando Deus decreta, está decretado. Agora, eu te faço uma pergunta. Você aceita essa escolha? Você abraça esse chamado? Você se compromete a usar tudo que eu vou te dar da forma que eu planejar? Porque se sua resposta for sim, se você realmente estiver disposto a ser esse canal de bênção que eu te chamei para ser, então prepare-se, porque a manifestação está mais perto do que você imagina. Escreva nos comentários: eu aceito a escolha de Deus sobre mim. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos agora ao ponto mais urgente desta mensagem toda. E eu preciso que você preste atenção máxima, porque o que vou te revelar pode fazer a diferença entre você receber tudo o que preparei ou perder a maior oportunidade da sua vida. Existe um prazo, existe um tempo determinado, existe uma janela profética que está aberta agora, mas não ficará aberta para sempre. No mundo natural, quando você recebe um cheque, existe uma validade. Se você não descontar dentro do prazo, o cheque perde a validade. Com o cheque celestial, funciona de forma semelhante. Não porque eu mude de ideia, não porque eu me arrependo, mas porque existem tempos e estações espirituais. E estamos numa estação específica, onde eu estou liberando bênçãos extraordinárias. Mas essa estação tem uma duração. E quando ela passar, embora eu continue sendo o Deus da provisão, a magnitude desta liberação específica pode não estar mais disponível. Entenda, eu não estou te manipulando, não estou criando uma pressão psicológica artificial. Estou te alertando sobre uma realidade espiritual. Assim como existe tempo de plantar e tempo de colher, assim como existe tempo de semear e tempo de ceifar, existe tempo de receber abundância extraordinária. E esse tempo é agora. É hoje, é neste momento. Amanhã pode ser tarde demais. Você lembra de Moisés e o maná no deserto? Eu mandava o maná todo dia, mas ele tinha que ser colhido naquele dia. Se deixassem para o dia seguinte, estragava. Por quê? Porque eu estava ensinando um princípio poderoso. Existe tempo certo para receber. E quando Deus provê algo específico para um tempo específico, você precisa receber naquele tempo. Porque se você deixar passar, você pode perder. Agora me ouça, este prazo que estou te falando não é de dias ou semanas, é de decisão. O relógio começou a contar no momento em que você começou a ouvir esta mensagem, e ele vai parar quando você tomar uma posição,
quando você decidir crer ou duvidar, quando você escolher receber ou rejeitar, quando você optar por agir em fé ou permanecer na incredulidade. Sua decisão determina se o cheque será descontado ou se expirará. Deixe-me te mostrar exemplos bíblicos de pessoas que perderam por não agirem no tempo certo. O jovem rico que procurou Jesus, ele tinha a oportunidade de largar tudo e seguir o Mestre. Ele tinha a chance de fazer parte do círculo íntimo dos discípulos. Ele tinha a possibilidade de testemunhar milagres, de aprender diretamente com o Filho de Deus. Mas quando chegou a hora da decisão, quando Jesus colocou o chamado diante dele, ele recuou, ele deixou passar. E a Bíblia diz que ele foi embora triste. Por quê? Porque ele sabia que tinha perdido a oportunidade da vida dele. Pense também em Israel no deserto. Quando chegaram na fronteira de Canaã, quando estavam a poucos passos de entrar na terra prometida, e eu disse: entrem, é agora! Mas 10 dos 12 espias trouxeram relatório negativo, e o povo deu ouvidos ao medo em vez de dar ouvidos a mim. Resultado? Perderam a oportunidade, ficaram vagando mais 40 anos no deserto. E aquela geração específica nunca entrou na terra prometida. Eles perderam porque não agiram quando eu disse para agir. Veja também a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Quando o noivo chegou, as que estavam prontas entraram para as bodas. As que não estavam prontas foram buscar azeite. Mas quando voltaram, a porta estava fechada. Elas bateram, imploraram, mas Jesus disse: não vos conheço. Por quê? Porque elas perderam o tempo. Elas deixaram passar o momento certo. E agora eu te pergunto, você vai fazer como o jovem rico e deixar passar por apego ao que você tem agora? Você vai fazer como os israelitas incrédulos e dar ouvidos ao medo em vez de confiar em mim? Você vai fazer como as virgens nécias e procrastinar sua preparação até ser tarde demais? Ou você vai fazer como Josué e Calebe, que disseram: nós podemos, mesmo quando todos diziam que não? Você vai fazer como as virgens prudentes que estavam prontas quando o noivo chegou? Você vai fazer como Pedro, que quando Jesus disse: me segue, largou tudo e foi? O prazo está correndo, meu filho, minha filha. E sabe o que mais? O inimigo sabe disso. Satanás está desesperado para fazer você procrastinar. Ele vai te mandar pensamentos como: você pode decidir depois, não precisa ser agora. Deixa para pensar melhor sobre isso, porque ele sabe que se você adiar, se você deixar para amanhã, a urgência vai passar. O impacto desta mensagem vai diminuir e você pode acabar não fazendo nada. Mas eu estou aqui te dizendo: não deixe para depois, não procrastine, não perca este momento. Porque este não é um momento qualquer. Este é o momento decisivo da sua vida. Este é o divisor de águas. Este é o ponto de virada. Tudo que acontecer daqui para frente depende da decisão que você tomar agora. E qual é a decisão que você precisa tomar? Você precisa decidir crer, decidir receber, decidir agir. Você precisa parar de duvidar e começar a decretar. Você precisa parar de questionar e começar a confessar. Você precisa parar de temer e começar a ter fé. Porque quando você toma essa posição, quando você assume essa atitude, é como se você estivesse indo ao banco celestial e dizendo: eu vim descontar meu cheque, eu vim receber o que Deus liberou para mim, eu vim reivindicar minha bênção. Mas atenção, descontar o cheque não é apenas falar bonito, não é apenas fazer uma oração decorada, é uma mudança completa de mentalidade. É você começar a pensar como alguém que tem trilhões, não como alguém que está quebrado. É você começar a falar como alguém abençoado, não como alguém maldito. É você começar a agir como alguém próspero, não como alguém miserável. É você começar a se posicionar como filho do rei, não como mendigo. E quando você faz isso, quando você assume essa nova identidade,
Algo poderoso acontece no reino espiritual. Os anjos que estavam esperando ordem para se mover recebem o sinal verde. Os demônios que estavam bloqueando suas bênçãos são removidos. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. Os caminhos que estavam entupidos começam a se desobstruir. As oportunidades que estavam escondidas começam a aparecer. Porque quando você se alinha com o que eu já decretei, o céu se move para fazer acontecer. Mas lembre-se, o prazo está correndo. Cada segundo que passa sem você tomar uma decisão é um segundo perdido. Cada minuto que você fica na dúvida é um minuto que o inimigo usa para te confundir mais. Cada hora que você procrastina é uma hora que poderia estar sendo usada para preparar o terreno da bênção. Então, eu te faço um apelo urgente, um clamor de pai para filho. Não perca este momento, não deixe passar esta oportunidade, não desperdice esta janela profética, porque eu te trouxe até aqui não foi por acaso. Não foi coincidência você estar ouvindo esta mensagem. Não foi sorte você ter chegado até este ponto. Foi meu espírito te guiando, te direcionando, te trazendo até este lugar de decisão. E agora você está na encruzilhada. De um lado, o caminho da incredulidade, da dúvida, da procrastinação, que leva à perda da oportunidade. Do outro lado, o caminho da fé, da ação, da decisão, que leva ao recebimento dos trilhões. Qual caminho você vai escolher? Qual estrada você vai seguir? Qual porta você vai atravessar? A escolha é sua. Eu já fiz minha parte. Eu já emiti o cheque. Eu já liberei os trilhões. Eu já assinei o decreto. Agora falta você fazer sua parte. Falta você descontar. Falta você receber. Falta você tomar posse do que já é legalmente seu no reino espiritual. E quando você fizer isso, quando você der esse passo de fé, quando você tomar essa decisão corajosa, todo o céu vai comemorar. Os anjos vão soltar brados de vitória, a Trindade vai se alegrar e o mais importante, eu, seu pai, vou sorrir orgulhoso e dizer: esse é meu filho, essa é minha filha. E eu vou cumprir tudo o que prometi. Então não perca mais tempo, o prazo está correndo, a hora é agora, o momento é este. Tome sua decisão, faça sua escolha e prepare-se para receber a maior bênção que você já viu na sua vida. Minha amada filha, meu amado filho, seria ingenuidade minha e sua achar que você vai receber os trilhões sem enfrentar resistência. Seria inocência pensar que o inimigo vai simplesmente permitir que essa transferência aconteça sem lutar. Seria imaturidade imaginar que o caminho entre a liberação celestial e a manifestação terrestre será tranquilo e sem obstáculos. Por isso, eu vou te revelar agora exatamente quais são os obstáculos que vão tentar te impedir de receber, para que você esteja preparado, equipado e capaz de vencê-los. O primeiro obstáculo é a incredulidade. Este é o maior, o mais perigoso, o mais destrutivo de todos, porque sem fé é impossível agradar a mim. Sem fé, o cheque não é descontado. Sem fé, os trilhões ficam retidos no céu. A incredulidade vai vir de várias formas. Vai vir como dúvida: será que isso é real? Vai vir como questionamento: por que eu seria escolhido? Vai vir como ceticismo: isso é bom demais para ser verdade. E se você der ouvidos a ela, se você permitir que ela crie raiz no seu coração, ela vai cancelar completamente sua bênção. A Bíblia diz que em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Note, não que ele não quis, ele não pôde. Porque a incredulidade cria uma barreira espiritual que até mesmo o poder de Deus não viola. Não porque Deus não seja forte o suficiente, mas porque Ele estabeleceu um princípio. A fé é o canal pelo qual suas bênçãos fluem. Sem fé, o canal está bloqueado. O segundo obstáculo é a mentalidade de pobreza. Este é traiçoeiro porque muitas vezes você nem percebe que tem. É aquela voz dentro de você que diz: gente como eu não prospera.
É aquele pensamento repetitivo: minha família sempre foi pobre, eu sempre serei pobre. É aquela crença limitante: Deus abençoa os outros, mas não me abençoa. E enquanto você pensar assim, enquanto essa mentalidade dominar sua mente, os trilhões não conseguem se manifestar. Porque você está decretando pobreza sobre si mesmo, enquanto eu estou decretando prosperidade.